Iscalobaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o seu drops diário de ciência aqui no YouTube. Existe uma discussão sobre qual é o lugar mais promissor para a vida aqui no Sistema Solar, além da Terra, é claro. E um dos lugares mais convidativos para o surgimento de vida é a Europa, lua de Júpiter. Missões para lá estão sendo consideradas, como a sonda Europa Clipper. Infelizmente, uma nova tentativa de imaginar a superfície de Europa sugere que qualquer tentativa de pouso lá traria um grande risco para a sonda, que pode acabar cravada por lâminas de gelo afiadas tão altas quanto prédios de 4 andares. É comum ver gelo derretendo na Terra, quando expostos à luz solar. O escoamento tende a suavizar as bordas ásperas e muitas vezes se acumula em locais onde ele é repelido à noite. No entanto, o Dr. Daniel Hobler, da Universidade de Cardiff, aponta que nem sempre isso acontece. Em altas altitudes e em regiões próximas ao Equador, se as condições estiverem secas o suficiente, o gelo exposto ao sol pode sofrer sublimação, se transformando diretamente em vapor d'água. Isso produz lâminas de gelo de 1 a 5 metros de altura, conhecidas como penitentes. Hobler e coautores da NASA observam que as condições em Europa poderiam ser ainda mais adequadas à produção de penitente. A sublimação é a norma quando o gelo em objetos astronômicos com o mínimo de atmosfera se aquece, como quando os cometas entram no sistema solar interno. Hobler argumenta que, mesmo em Europa, o calor do Sol é suficiente para fazer com que o gelo entre em sublimação, pelo menos no cinturão equatorial da Lua. O artigo modela a taxa em que a sublimação ocorreria e o tempo extremamente lento que suavizaria as estruturas de gelo em um mundo com uma atmosfera 1 trilhão de vezes mais fina do que a da Terra. No resultado, os autores argumentam que o cinturão equatorial de Europa provavelmente é composto de penitentes que superam os vistos aqui na Terra, com 15 metros de altura e com uma média de 7,5 metros de distância. Os autores acham que algo semelhante pode ocorrer em Plutão, onde o gelo é feito de metano congelado. Tentar pousar uma espaçonave nisso seria como saltar sobre vários soldados medievais levantando suas lanças. Nenhuma das espaçonaves que visitaram o sistema de Júpiter se aproximou o suficiente de Europa para tirar fotos que revelariam os objetos dessa magnitude, mas os autores afirmam que os dados de radar térmicos são consistentes com a interpretação deles. Esses dados mostram uma diferença inexplicável entre o modo como a Europa reflete o radar acima e abaixo de 25 graus de latitude. Em uma escala maior, a Europa é excepcionalmente suave, o objeto mais suave do Sistema Solar. O oceano sobre o gelo da superfície impediu o acúmulo de cadeias de montanhas e causou a erosão das crateras de impacto. Mas isso pode não ser suficiente para facilitar o pouso. E uma dica bacana para vocês: assista o meu bate-papo com a Stephanie Werner, do AstroTubers. Lá eu falo um pouco sobre a origem dos poligonautas e sobre minha história. O link está na descrição.